Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Oi, Magali. Eu estou tentando usar um novo formato de mídia. Vai ficar um pouquinho diferente, porque dá um certo lag entre o que eu estou fazendo aqui e o que está aparecendo na tela, tá? Então, se eu não conseguir responder, lembre que eu tenho um lag entre, entre o que vocês colocam aí e o que eu estou fazendo aqui, sabe? Então é meio estranho ainda. Um pouquinho estranho, né? Mas eu vou me acostumando, né? Aos pouquinhos já me acostumei com várias coisas, mais uma para acostumar, né? Como que eu faço? Na casa. Aqui. Tá certo. E aí, para ver... Ah, tá aqui. Aí aparece aqui. Que bom, Magali, que tá me ouvindo direitinho, tá? Então, vamos lá a nossa historinha. Essa semana eu estive assistindo muito sobre o que as pessoas estão dizendo por aí, o que estão vivendo em questão da empatia, em questões do que elas estão vivendo, né, em relação a essas, vamos dizer, esses dons, né? Hoje eu vou tentar entrar um pouquinho no que é previsto na área espiritual, na área religiosa, né? Nós aqui no Ocidente lidamos com isso há muito pouco tempo, né? E então, como é que eu vou dizer assim, ó, a gente é bem primitivo, assim. Olá, Silvia, seja bem-vinda. Então, nós aqui no Ocidente somos um pouquinho primitivos nessa área. O Oriente já lida com essas capacidades, esses dons há muito tempo, né? E aqui a gente se baseia, digamos, na Bíblia. Então, a partir da Bíblia, a gente vai dando uma olhada o que a Bíblia diz e quem que nos falou alguma coisa, né? O que vem de referência lá, velhinha, tudo bem. Então, essas referências que a gente tem, espirituais, elas têm muito valor, a gente tem que se basear em alguma coisa, né? Na verdade, a gente está pegando uma coisa que nos tirou, de uma certa forma, a noção de chão, né? Porque, tipo, se eu sou de fato invisível, e só penso que sou visível, né? Que é essas coisas que a gente vem falando há algum tempo, e se eu sinto a mim, mas às vezes eu não sinto a mim mesma, eu estou sentindo a outra pessoa, que é outra coisa, nossa senhora, o que é isso? É postergate? Sei lá o quê. Então a gente está tentando mesclar um pouquinho com o que o pessoal trouxe para nós, de informação aqui para o Ocidente, o que a gente está vivendo, o que as pessoas
que estavam mais acostumadas a lidar com isso era na área espiritual, né? E, ao mesmo tempo, há uma, digamos assim, quando se lida com o popular, né? Em geral, a gente procura quem sabe mais. E quem sabe mais é uma pessoa que está lidando com isso há mais tempo, tá? Mas a gente tem que lembrar também que nem todas as pessoas que estão lidando com isso há mais tempo são pessoas científicas, né? E muitas vezes elas seguram um rojão tamanho gigantesco, né? Imagina que é a coisinha de eu tentar. Oi, Dani, tudo bem? Tentar dizer para os outros alguma coisa que está acontecendo comigo, tá? Então, se há algum tempo quem ouvia vozes, quem via coisas, quem sentia coisas que não era normal, que não era visível para a maioria, era uma pessoa que a gente talvez devesse internar antes que comece a pirar mais do que já está piradinha, tá? Então, a gente tentava isolar essas pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas tinham medo de serem afastadas do convívio, então elas negavam o que estavam vendo, sentindo. Então, eu nego, 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 daqui a pouco eu mesma já não vejo nada, supostamente. Exceto quando isto fica grande demais e explode na minha cara, né? Então, aí, aquilo que eu estava negando, 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 de repente, se voltou contra mim, né? Isso, quando se volta contra a gente, vai achar a ponta, vai achar a ponta do negócio, né? Então, até agora, a gente tem falado que a gente se sente especial, que a gente se sente, ela vê, hoje em dia que as pessoas estão aceitando. Tem que lembrar, né, gente, que agora tem algumas religiões que estão falando muito mal dos sensitivos, apesar de lidar com essa sensitividade dentro da própria igreja, né? Mas isso também, as pessoas que estão estudando, às vezes, se perdem um pouquinho na jogada, né? Por exemplo, assim, aqui tem a minha amiga do Eli, que é espírita, né? E a do Eli vai me perdoar que, tipo assim, eu não estou falando do espiritismo, eu estou falando de algumas espíritas, né? Então, é tão interessante que o pessoal dizer para mim, olha, eu estou com um obsessor, né? E eu ficava pensando assim, como assim um obsessor, né? Um obsessor é o quê? Né? Um obsessor não é um espírito. E o espírito não é supostamente uma outra pessoa, só que não tem corpo. Então, assim, por que a gente trata como obsessor? Então, muitas vezes eu já vi pessoas que estavam acompanhadas por alguém que, quando chegavam num centro espírita, dizia, olha, eu estou ouvindo voz, eu estou tendo sensações, parece que tem alguém junto de mim, não sei o que lá. E ia lá no centro espírita e era tratada aquele ser que estava próximo como um obsessor. E, às vezes, a pessoa tinha morrido, nem se deu conta. E chegou ali porque aquela pessoa praticamente parece que a sentia, parece que havia, né? Então ela está querendo uma instrução. Tá, mas ela não veio me procurar de vir de uma igreja. Tá, mas ela era uma pessoa que não ia a religião nenhuma, então não tinha essa prática e nem sabia, nem se deu conta que morreu, sabe? Muito menos se deu conta. Então, assim, eu estou colocando só essas coisas para ver uma coisa que a gente está tentando falar hoje, que é uma alteridade, uma bondade que é necessária que se tenha com qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida, né? E com aqueles que morreram, mais ainda. Com aqueles que envelheceram, gente. Com aqueles que envelheceram que, de uma certa forma, perderam um pouco da sua percepção, né? São os nossos amores, chegando lá nas suas finitudes, né? E daí?
como é que a gente vai lidar com essas pessoas, né? Hoje em dia, grande parte do pessoal não quer lidar com isso, né? Passa adiante, passa adiante, passa adiante. E outros querem muito lidar com seus queridos, mas aí os seus queridos moram lá na sua casinha, lá, quem sabe aonde, sabe? Tão longe de onde eu estou com meu marido, com meus filhos e tudo mais, e eles não querem deixar a sua casinha, não querem deixar a sua vida, eles apenas querem ficar lá. Me deixa aqui onde eu estou, né? E aí a gente não pode fazer muita coisa, porque afastar as pessoas das suas referências de uma certa forma, apressar a condição que ela está, né? Então, de preferência, a gente procura manter a pessoa na sua própria residência, né? Mas aí a gente estava falando o que é uma pessoa que morreu pode estar perto de mim. E a gente tem na televisão, tem um canal de TV que mostra o médium de Hollywood, sabe? Teresa, a médium, mostra um outro rapaz que é um taxista, né? As pessoas entram dentro do táxi dele e ele vai vendo, tem uma pessoa junto com você, sabe? Uma pessoa assim, assim, essa, tá, 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 tá. Quando você entrou, ela entrou junto e ela está me falando algumas coisas. Então, quer dizer assim, ó, já está ficando bastante popular essa condição, né? Das pessoas que perderam o corpo físico se manifestarem. E aí, vocês podem dizer, tá, isso é show, porque tu não sabe que isso é show, entendeu? Isso é lá, é Hollywood, então como é que tu não te deu conta que isso é um script? Pode ser que seja mesmo, né? Mas é interessante. Isso nunca aconteceu com nenhum de vocês, assim? Ninguém sentiu nada estranho? Nunca, nunca aconteceu nada assim, né? Então, eu sempre penso assim, que todos nós somos finitos, né? E quando a gente finda, faz o quê? Vamos dizer que eu sou uma pessoa ateia. Não, não me falem nada disso, eu cuido da minha vida, eu cuido da minha história, eu cuido das minhas coisas. Eu posso ser assim, né? Então, o que eu tenho que cuidar, não confio num Deus que cuide. Eu que cuido, eu cuido. Eu cuido da minha vida, eu cuido das minhas coisas, né? Eu cuido dos animais, da natureza, eu cuido de tudo. Só eu que cuido. Então, eu sou Deus aqui. Não está errado, até que falou bem. Está bem falado isso aí, não é? Mas, digamos que a gente acredite que morreu, virou pó o meu corpo, mas o meu espírito, a minha alma, como eu entendo esta questão, não se vai. Por quê? A gente não estava falando esse tempo todo que nós somos energia, frequências energéticas funcionando? Somos ou não somos? Né? E por um acaso alguém já viu a frequência olha só, sem usar o computador, que o computador registra as frequências, né? Então, sem usar um desses medidores que medem a frequência. A gente já viu energia elétrica em si, não quando ela se torna luz, porque ela precisa da lâmpada para se tornar luz. Então, assim, tem tantas coisas que nos provam que os nossos olhos, eles veem só certas frequências, certas faixas de onda. Depois tem assim, tá? Vocês não enxergaram a minha mão no final, né? É, muita, 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 muita coisa que os olhos não registram. Então, pode ser que a gente seja, sim, de fato invisível. E tem um corpo que se anima com essa invisibilidade que depois ela
simplesmente é um corpo que se dissolve, que se desmancha, tá? E aí eu não vou embora, ou eu vou embora dependendo da minha frequência. Se a minha frequência me diz fica aqui, fico aqui. Se a minha frequência diz vai embora, vai embora. Então, gente, como é que é? Eu não sei, mas a gente é um grupo de estudos que está estudando sobre isso. Eu não posso negar o que eu já vi, né? A Magali diz aqui, eu tive uma experiência há poucos dias de alguém que fez a passagem e estava comigo. Olha só. E aí, vamos ver, Magali. Eu vou chutar e você vai dizer se isso é possível. Você pensava que estava lembrando muita coisa, porque digamos que você não visse esse amigo há muito tempo, essa pessoa, né? Este alguém, pode ser só conhecido, você não viu essa pessoa há muito tempo, tá? E de repente, essa pessoa, você começa a lembrar tudo sobre essa pessoa, quando vocês estavam juntos, quando você tinha lembranças, e coisas boas, e as conversas e tudo mais, e você está só incrível, estou lembrando de tudo como se fosse ontem, não sei lá, como se eu estivesse conversando com a pessoa. Mais ou menos assim que acontece, né? E aí, por que a referência com a Magali, no caso? Porque às vezes dizem, a gente está estudando sobre isso, que a pessoa não sabe para onde se dirigir. E aí se dirige para onde alguém lhe dê atenção. No caso, a Magali é uma pessoa sensitiva, né? Ela está acostumada a lidar com o visível e com o invisível. Ninguém chama ela de louca por enquanto. Então, ela vai resolvendo essas questões, tá? Mas aí, a gente se dá conta de tudo? Não se dá conta, sabe? Às vezes depois a gente fica sabendo que aquela pessoa desencarnou e ficou ali sem saber que ela desencarnou e ficou pensando um monte de coisa sobre aquilo. E na verdade não estava pensando, estava lembrando junto. Só que um estava visível e o outro estava invisível, né? Então, assim, quando se trata das finitudes, né, a gente tem falado aqui que a finitude não é exatamente se é finito a nossa vida, o nosso corpo físico e coisa assim. As fases que a gente vive, se é finir para a infância, se é finir para a adolescência, se é finir para certas relações, se é finir para certas amizades, se é finir para cada emprego, para cada trabalho, não é? Então, se a gente está lidando com finitudes, elas são em várias áreas, né? Tem fases de crescimento, a gente vai jardim da infância, aí se afine para esse, e aí começa a escola e a gente sente tanto em deixar os coleguinhas aqueles, aí a gente termina o primeiro grau, e aí tem que ir para o segundo grau, e aí a gente deixa aqueles coleguinhas e vai para outros, né? Então, tudo isso são transições nem sempre fáceis, nem sempre. Então, assim, quer dizer, Zuleika, que tem um lado da empatia que é incômodo. Depende. Depende do conhecimento que a gente adquiriu, sabe? O que eu adquiri de conhecimento sobre este assunto? Olha aqui, ó. Tipo, levanto, mal tomo café, saio correndo, enfrento isso, enfrento aquilo, e depois volto para casa. Aí tu quer me dizer que eu deveria enfrentar mais uma gama de conhecimento? Não, coração. Seus avós já deviam ter enfrentado e passado para os teus pais. E os teus pais deviam ter passado para ti quando tu era criança. Então, se não chegou para ti esse conhecimento, então significa que sim,
tem um delay, assim como eu tenho um delay para o OBS, né? Tem um delay do seu conhecimento para o conhecimento instituído, que está funcionando aí. Você ainda não sabia, né? A pessoa era uma pessoa, pelo jeito, um senhor ateu, né? Não tinha nenhuma fé, mas era uma pessoa que conhecia a Magali, e a Magali sentiu ele perto, né? Então, e aí, o que é que a gente faz? Olha só, ela diz que comecei a ter recordações da nossa juventude juntos, né? Era um conhecido da juventude. Que coisa linda, né, gente? Coisa linda. E eram boas recordações, assim, Magali? O que era? Que tipo de sensações eram? O pessoal não pensar que tudo é voodoo, tudo é... Como é que eram essas sensações? Eram sensações ruins? A Magali vai respondendo e depois a gente vai ver. Então, assim, ó, vou tentar pegar de novo a questão de que tudo isso é um tanto sensorial. Tudo isso, você vê que do jeito que tu fala as coisas, parece que é meio invasivo. Se você pensar que você tem um corpo, tá? Um corpo que é seu, físico e individual, etc, etc. Eu sinto muito dizer que tu vai te sentir um pouquinho invadida, sabe? Não é tão fácil assim. Quem acredita que este corpo é meu, eu estou fechado, então eu fecho meus braços e eu fecho meus olhos e fecho minhas orelhas, não estou ouvindo, não estou sentindo, não estou sabendo. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu lembro de uma coisa que vocês sabem que eu sou católica e que eu venho de uma formação católica. Então, eu tive uma experiência muito complicada, assim, porque logo depois que eu tive meu filho, eu não pude mais negar que eu sentia a dor do mundo. Eu sentia a dor de todo mundo, só que eu não sabia quem era. Eu trabalhava nas 8 horas por dia, tinha filho, marido, família, etc. Né? Não tinha gato e cachorro naquela época ainda. Então, assim, ó, eu sentia o sofrimento de qualquer um. E quem é que estava sofrendo? O que a pessoa estava sentindo? E por que eu estava daquele jeito? Eu não sabia que uma mulher, depois que ganha um filho, né, ela é uma pessoa que fica mais sensitiva ainda, até para a proteção do próprio rebento, né? Então, mas isso é com as mulheres, não é com os homens. É. Seria tão fácil, aí a gente escolheria, não, só vou nascer homem. Quantos homens sensitivos vocês conhecem? E aí tu não pode muito explicar. Às vezes dá para explicar, a vida da pessoa foi tão dura, que ela teve que aguçar a percepção dela, tá? Existem alguns programas que eu recomendo assistir, né? Tem um livro chamado The Dead Zone, que eu já citei, The Dead Zone, tá? E que virou a série O Vidente aqui no Brasil, com esse nome, O Vidente, tá? É um cara que ficou dormindo durante muito tempo, né? E aí, de repente, ele acordou depois de 7 anos de coma, e quando ele começou a dizer, botava a mão numa pessoa, ele via a vida toda da outra pessoa. Então, era por toque a questão. E alguns que não é por toque, não é por nada, né? Então, assim, mas eu gostei muito desse seriado porque ele fala de muitas coisas que um sensitivo passa. Claro que ali eles demonstram, assim, ele tocando, porque, tipo, né, no filme a gente tem que dar um timer para dizer isto aqui é uma sensação que ele está tendo, né? Mas normalmente não tem aviso,
Não é porque eu botei a mão aqui, não é porque eu encostei em alguém, simplesmente alguma coisa começa a acontecer. Mas tem uma historinha muito bonitinha que eu estava querendo contar para vocês, é que eu fui estudar bioenergética e aí o pessoal disse que eu era sensitiva, né? E aí provaram, esfregaram na minha cara que eu era sensitiva. Tá, então entendi, sou sensitiva. Muito bem. E aí, por onde é que eu vou e o que é que eu faço com isso? Eu fui indo para onde eu achava que devia ir, que era a bioenergética. Então, fui trabalhar no Instituto de Pesquisas Bioenergéticas, né? Então, acontecia coisas lá, as pessoas lá estavam acostumadas com ver, sentir, ouvir e outras coisas assim. E a Rosalie era uma pessoa que cuidava das 3 pirâmides, é uma criatura maravilhosa, sabe? É uma criatura que tem muitas saudades, uma beleza de gente. E aí eu fazia os atendimentos e de bioenergética e daqui a pouco a Rosalie disse, assim que tu tiver um tempinho, eu preciso de 5 minutinhos, tá? A pessoa saiu da sala, eu chamei a Rosalie, ela veio para mim e disse assim, Zu, tem um templo aberto, essa linguagem da Rosalie, tem um templo aberto para ti, sabe? E tem um mestre querendo falar, tu tem que falar com esse mestre, sabe? Anjo da guarda é um mestre, é algum santo, alguma coisa assim? Não, diz ela, é um mestre, é um templo. Ai, Jesus! Eu dizia, ai, Jesus, agora o que eu faço? O que eu vou fazer com essa história, né? Bom, aí eu digo assim, então tá, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que acontece. Chegou lá e eu vi aquela pessoa visível, eu conseguia enxergar com os olhos que parecia que eu podia quase tocar a pessoa. Rosalie, sabe, o que está acontecendo, assim, que lance é esse? E ela disse, pois agora você tem um mestre, dizendo, um mestre que vai te acompanhar pelo jeito, sabe, pelo menos. Eu disse, oh, Rosalie, deixa eu só te contar, sabe, esse aí é um tal de obsessor, porque eu já li uns livros do André Luiz e descobri que existem obsessores, tá? Esse aí fica me perseguindo o tempo todo tempo ele está me perseguindo. Aonde eu vou, ele me persegue. Aí eu tenho botado sol nele, sabe? Agora ele está ficando tão desaforado que ele diz para mim, ó, não, não adianta tu botar sol em mim, tu não vai me dissolver com o sol. Ele disse, quer ver, ó, eu vou ficar no sol que tu botou para tu ver que tu não vai me dissolver com sol. E ele disse isso para mim, Rosalia, há pouco tempo, ele é um obsessor. Eu sei que a Rosalia ria de mim, sabe, achava muita graça do que eu estava dizendo. Eu disse, não, coração, ele não é um obsessor. Ele é um mestre, tanto que ele não dissolve quando botar sol, que sol era uma representação de botar luz sobre uma pessoa ou sobre uma situação que não estivesse vibrando de acordo com a minha consciência. E a minha consciência, você já viu, né? Desse tamanho, assim. Foi assim que eu fiquei sabendo que existiam mestres que nos acompanhavam, tá? E aí vocês perguntaram, mas quem era? Não tenho a menor ideia do nome natural, ou se teve algum nome natural, ou se vai ter, ou coisa assim. Eu só sabia que ele ia me ensinar algumas coisas, e eu achei assim, poxa, eu já sei pouco, então imagina ter um mestre assim, quanto que paga? Não paga nada, sabe? Ele vai te ensinar e ele vai me exigir coisas? Não, não vai te exigir nada. Isso parece uma boa proposta. Aceitei a proposta, né? A Leia entrou. Oi, Leia, tudo bem?
Então a Magali diz assim, ó, comecei a ter pensamentos de que se estivéssemos juntos como casal, de repente ele não morreria. Lembranças de carinho, de namoro. Olha só que coisa mais linda, né? De que não seria depressivo. Pelo jeito era uma pessoa depressiva, né? Era uma pessoa depressiva que tinha, que a, que a Magali pressentia, né? Olha só que coisa mais linda, Magali. Lembranças boas, assim, né? Uma lembrança de que podia haver outros caminhos que não aqueles que se desenrolaram naturalmente, né? Quem sabe? Mas é uma sensação boa, me parece. Uma sensação muito agradável, né? De recordar sensações. Olha só, eu imagino assim, a vibração dele deve ter ficado muito melhor do que estava, né? Sim, a gente não sabe muita coisa. Mas eu sempre penso assim, que quando a gente sente algo nesse sentido, sempre pode... Depois do catolicismo, a coisa que eu segui mais de perto foi o budismo, né? E o budismo sempre fazia mantras, e eu gosto muito de mantras, eu faço muitos mantras. Eu me lembro assim, que eles diziam muito, este é um caminho de ilusão, segue a luz, sabe? Onde está a luz? O que é a luz? Onde ela está, sabe? Eu acho que é um mantra bonitinho que a gente pode fazer, né? Para a pessoa, sei lá. Dá para dar sugestões, gente. A gente está aqui para receber sugestões também, né? Bem, aí acontece assim, algumas de nós estão vivendo questões assim, ó. Algumas pessoas da família estão com problemas de saúde que não podem ser resolvidos pela ciência atual. E devido à idade das pessoas, a gente tem que deixar como está, né? Porque a pessoa vai ter uma vida provavelmente bastante anos de vida ainda, sabe? Mas a condição dela é aquela, não pode ser mexida, então a gente faz uma manutenção. Então existe uma médica, eu não estou com o livro aqui à mão, eu acho, sabe? Desculpe, eu não botei o livro à mão. Mas assim, essa médica, ela é médica e ela lida muito com pacientes dessa condição. Então, o que fazer, né? Como se acolher uma pessoa que está nesta situação, né? Ela, ela vai viver com algumas limitações, né? E as pessoas que estão ao redor, como podem acolher essa... A Magali diz que fez mantras, né? Como é que a gente vai acolher essa pessoa? Porque vocês já viram que é uma condição bem especial, né? É uma condição bem especial. A criatura está ali com a gente, terminando a sua existência, ou na verdade aqui não está, neste caso não está terminando a sua existência, ela vai ter que fazer uma adaptação para viver com algum conforto, né? Receber os cuidados, os paliativos que são devidos, né? E a nossa colega velhinha, ela mandou para nós ela está lendo vários livros sobre o assunto, e ela resolveu mostrar para nós algo que tem a ver com empatia, né? E nesse caso, empatia em casos não necessariamente extremos, mas bastante diferenciados, digamos assim, né? E a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, tá? Ela escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? É um excelente motivo para se buscar um novo olhar sobre a vida. É muito interessante. Então, a velhinha mandou uns áudios para nós e a gente vai ouvir agora, tá?
para ver sobre esse assunto um pouco melhor. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, no livro A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver, descreve que desde criança conviveu com doenças em família. A avó, que tinha uma doença arterial, que teve que amputar as pernas. E desde aos 7 anos ela tem boas lembranças do carinho do médico que ia na casa da avó. Ela percebia que ele era muito poderoso e deixava um rastro de paz. Era impressionante como minha avó melhorava só de vê-lo. Minha mãe voltava a sorrir, cheia de esperança na nova receita. Ela observava também que a avó chorava e esse médico a consolava, segurando suas mãos. Cabia todo o sofrimento dela dentro daquelas mãos enormes. Ela, aos 18 anos, foi para a faculdade de medicina e descreve no livro o quanto ela teve que buscar ajuda. Ela se encantava com uma maneira que o médico ajudava a avó. Isso fez com que ela decidisse fazer a medicina, mas quando ela ia visitar pacientes com muitas dores, ela tinha medo de tocar e sentir a dor da pessoa e ao mesmo tempo causar mais dor. Ela seguiu, teve algumas crises graves, mas decidiu enfrentar e se dedicou a cuidados paliativos a essas pessoas com medo da morte e com a dificuldade na finitude, tanto os pacientes como as famílias. E ela ficou reconhecida por esses estudos de cuidados paliativos e pelo dom de empatia e comprometimento, acompanhando muitos pacientes em casa. Olha só o medo, né, gente? Vocês viram? Olha o medo, o que que faz? O medo baixa a frequência da gente. Ela estava indo muito bem, e aí, medo. Pronto. Ela ficou afastada por 42 dias, fazendo terapia, e buscou como explicação para o que tinha acontecido fadiga de compaixão. A fadiga de compaixão ou estresse pós-traumático secundário ocorre preferencialmente com profissionais de saúde ou voluntários que têm como principal ferramenta de ajuda a empatia. Pessoas que lidam com tanto sofrimento que acabam por incorporar a dor que não lhes pertence. E ali estava eu, vivendo a maior dor da minha carreira, resultado do meu melhor dom, empatia. Ironia isto? Ela se perguntou. E agora? Muitas perguntas ainda estavam sem respostas. E a mais dolorida era: como eu lido com a dor do outro sem tomá-la para mim? E assim foi a dedicação dela
essas respostas e continuar com o trabalho de grande significado nos hospitais de São Paulo que ela se dedicou e ainda se dedica. Vejam só, né? Um sonho, uma meta alta que ela tinha, né? Porque aquele médico que cuidou tão bem da avó, uma pessoa que ela gostava muito, que ela amava, né? Para ela, tipo assim, um exemplo, né, gente? Um exemplo, assim, altíssimo, uma meta grandiosa. Eu acho que essa criaturinha tem uma alma lindona, né? E aí a falta de conhecimento que se tem sobre empatia gera todas essas questões que vocês estão vendo aqui, né? A criatura entrou em fadiga, entrou em medo primeiro, começou a temer, o medo baixa a vibração da pessoa e aí ela acaba tendo problemas. E aí depois ela resistiu a tudo isso e foi lá buscar. E, no caso, essa aqui é uma pessoa dedicada, que tem uma meta e quer alcançar, mas tem muita gente que já é sensitivo e não quer ser sensitivo, não quer se preparar para usar esses dons, não tem paciência para isso, tá? Gente, eu vejo cada coisa mais preocupante porque as crianças, eu não estou falando na primeira idade, que é até os 6, 7 anos, 5, 6 anos, a criança é completamente empática, ela saca tudo, ela vê tudo, mas meninos de 10 anos, 11 anos, 12 anos, eles querem brincar, eles querem não sei o quê, eles querem cuidar da vida deles, e não ser pessoas que veem o invisível. Isso tem a ver o quê? Com o despreparo das gerações anteriores. Tá? Tem a ver com o despreparo das gerações anteriores. E que não nos prepararam para o que está acontecendo. Porque aí já era para estar 2 gerações preparadas para essas crianças que a gente chama de índigos e cristal e outras coisas. Não interessa o apelido que o pessoal está dando aí, mas está nascendo esse montão de criancinha já com essas habilitações, né, sensoriais, e que nós nem sabíamos que isso ia acontecer, o que tinha que acontecer, o que estava acontecendo. Vamos conhecer a voz dessa médica, o que ela diz de si mesma, assim. Verinha, amei as apreciações que tu fez, sabe? Contando a história dela, achei que cabe muito bem sobre o exemplo empático, de empatia, né, aqui no grupo. Vamos ouvir um pouquinho da doutora? Eu posso me colocar no seu lugar e sentir o que você está sentindo. Mas isso só me faz, muitas vezes, sofrer o seu sofrimento. E aí, quando eu me coloco no lugar do outro e eu não consigo voltar para o meu lugar, somos 2 a sofrer. E a gente não suporta isso. Tantas vezes a gente vai para o lugar do outro e aí a gente não cuida da nossa vida. Porque a gente vai sempre cuidar da vida do outro, né? É fácil resolver o problema dos outros. Agora, o nosso problema a gente não cuida. Afinal de contas, coitado do paciente, está sofrendo tanto, né? Não, ele não é coitado. Porque quando você tem pena de uma pessoa, o que está tocando nela é o seu medo de estar no lugar dela. Se você olha para um paciente e tem pena dele, é porque você não é capaz de estar no lugar dele. E se você não é capaz de estar no lugar dele, ele é muito maior do que você. Então, invertam os papéis, porque quem tem que aprender ali é você, não é o contrário. Se ele é capaz de passar por aquilo e você não, senta lá e conversa para saber de onde ele arrumou essa força. Compaixão é atitude. É você fazer alguma coisa pelo outro. Você só pode fazer alguma coisa pelo outro se você tiver despertado esse espaço do sagrado dentro de você. Porque aí eu não vou resolver os problemas dele. Eu vou pegar a força que ele tem e falar, você dá conta. Achei. Compaixão não cansa. E a força que a gente encontra
no seu caminho de enfrentamento desse momento. E a grandeza disso, do aprendizado disso, ninguém pode discutir. É a maior bênção que a gente pode encontrar na nossa vida, é encontrar uma pessoa que morre. Feliz daquele que tem coragem de estar ao lado de uma pessoa que morre. Porque o que sai de amor daquele quarto é um negócio absurdo. Absurdo. Empatia, você se coloca no lugar do outro e sente a impotência do outro perante o sofrimento. Na compaixão, você oferece a sua força para que o outro encontre a dele e enfrente o sofrimento. A empatia fortalece, mas a compaixão empodera. O sofrimento espiritual, então, ele pode ser acolhido. Vamos ver. Meu primo Joel, apesar de eu já ter avisado para ele que nesse horário ele não pode ligar, ele ligou e caiu a ligação que a gente estava fazendo. E ele é difícil porque ele tenta de novo. Desculpe, gente. Numa abordagem científica, ele pode ser... Ninguém pode discutir. É a maior bênção que a gente pode encontrar na nossa vida, é encontrar uma pessoa que morre. Feliz daquele que tem coragem de estar ao lado de uma pessoa que morre. Porque o que sai de amor daquele quarto é um negócio absurdo. Absurdo. Empatia, você se coloca no lugar do outro e sente a impotência do outro perante o sofrimento. Na compaixão, você oferece a sua força para que o outro encontre a dele e enfrente o sofrimento. A empatia fortalece, mas a compaixão empodera. O sofrimento espiritual, então, ele pode ser acolhido numa abordagem científica, ele pode ser acolhido numa abordagem espiritual, mas privilégio mesmo vai ser receber o cuidado espiritual de uma maneira integral. Então essa é a dona Ana Cláudia Quintana Arantes, uma pessoa dedicada a esse estudo, né? E hoje em dia ela é uma multiplicadora, né, deste conhecimento. A morte é um dia que vale a pena viver. Então, assim, ó, que a gente aqui no Ocidente, eu vou colocar assim, tá? Aqui no Ocidente, a gente tem essa questão da morte e tentar fugir de todas as finitudes, como se não tivesse células em nós que morrem todo santo dia, sabe? A gente tenta negar a finitude por medo, por medo, deixar só assim, né? Então, assim, é possível a gente lidar melhor com uma relação que está acabando, se a gente tiver essa delicadeza de lidar com as finitudes, né? É possível eu terminar um contrato com alguém se eu for mais empática, se a pessoa tiver mais empatia comigo. Há sofrimento, depende do apego, depende daquilo que eu considero que é um direito do outro ou que não é direito, né? Então, assim, eu achei coisa mais bonita, né? Então, assim, quantos sentimentos erradinhos a gente tem, né, gente? Vocês já viram? Nós temos um monte de sentimentos errados. E isso é muito cópia do que a gente viu, a gente é meio cópia do que aconteceu, sabe, nas nossas vidas. Eu penso assim, tudo que se vai pode ir com o nosso carinho, ou pode ir com a nossa dor, né? Tudo que se passa entre nós pode passar deixando dor, mas pode passar como esse amigo da Magali, que trouxe um monte de lembranças tão bonitas, né? O que a gente pode fazer, então, com isso? Eu vou lembrar vocês, tá?
que existe, eu acho que agora vocês estão vendo, né, aí na tela, tá? Se não estão vendo ainda, já vão ver. Em Coríntios 11, 12, tá? Na parte do 12, os dons do Espírito são chamados de carismas na Bíblia, tá? Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, então não sei qual é a Bíblia que vocês têm, mas eu chamo atenção para esse 1 Coríntios, né? No capítulo 12. Então, ele diz o seguinte: os dons do Espírito Santo, o carisma. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que, quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos, não falavam. Por isso, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz, anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Diversidade e unidade dos carismas. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas o mesmo Deus que realiza em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito da mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito da fé, a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro, o poder de fazer milagres, a outro, a profecia. Tá, agora voltou, tá bom? Foi só uma pequena quietinha na internet. Então, vou pegar a partir de uma parte que eu não sei onde é que parou, né? Ao outro, o mesmo Espírito dá a fé, ao outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, ao outro, o poder de fazer milagres, ao outro, a profecia, ao outro, o discernimento dos espíritos, ao outro, o dom de falar em línguas, e ao outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isto tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Tá? Então, gente, eu recomendo esse capítulo aí, tá? Para quem não sabia que tem na Bíblia, tem. E aí tem uma outra questão que eu acho bom vocês darem uma olhadinha, que eu vou deixar o link depois, tá? Vou deixar o link, e ele fala sobre a fé, né? A fé resume em confiança em Deus, confiança na atuação de uma força maior e positiva, coordenando todas as atividades do universo e, consequentemente, organizando as realidades individuais de cada ser humano. Obviamente, este dom é imprescindível para os dons de cura e de operação de milagres. E é fácil saber o porquê. Sem fé não há cura e nem milagres. Tá? Então, aqui vem detalhes, né? Assim que vou deixar para vocês, sem problema, né? Tá? Depois vem os dons da inspiração. Eu vou deixar vou deixar para vocês depois, tá? Essa informação aqui, e vocês vão dar mais uma olhadinha. O que eu queria dizer de importante assim? Nossa, velhinha, que pegada! A Magali disse, grato por dividir essa sabedoria. Eu achei maravilhosa essa contribuição, né? Gente, quando vem essa questão dos dons, que é o mesmo Espírito, a gente está querendo dizer que é o mesmo Deus, tá? Então, acontece aqui, acontece ali, acontece lá,
mas é todo o mesmo Deus. Eu posso trocar o jeito que eu chamo Deus, mas Deus continua sendo Deus, tá? Então, assim, por que eu botei esse da fé aqui na frente, né? Teve uma época que eu me senti muito fragilizada. E eu passei 2 meses nessa fragilidade. E as pessoas me diziam muita coisa. E eu dizia para elas, olha só, eu acredito em Deus. E é em Deus que eu vou me firmar, tá bom? Então, assim, não existe nada maior do que Deus. Deus, essa aí, se resume nessa confiança, né? Confiança na atuação de uma força maior e positiva. O bem sempre vence, sabe? Eu posso confiar em Deus e Deus vai me dar força, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar compreensão, e Deus vai me dar isso, e Deus vai me dar aquilo. E assim, ó, eu tenho uma fé ferrenha, sabe? Que não existe nada maior do que Deus. Então, é nele que eu firmo a minha confiança, tá? Então, se há um marco na qual eu me seguro, este marco é Deus, tá? Porque, gente, que antes eu tinha que cuidar desse corpo, eu tinha que botar cerca, eu tinha que botar alarme, eu tinha que botar guarda, eu tinha que botar isso. Hoje em dia, não adianta o tal do... isso não serve para nada. Não tem mais como eu ficar impermeável, sabe? Eu não posso ficar assustada com isso, sabe? Eu sempre olho para o ser humano e para tudo que está acontecendo na vida com assombro, sabe? Gente, isso é maravilhoso. Significa que nós crescemos e que Deus vai nos revelando mais sobre a vida a partir do momento em que nós começamos a ter um pouquinho mais de maturidade, tá? Então, é com essa maturidade que eu conto que eu tenho que responder, Deus responde a confiança que eu tenho nele, e eu também respondo com a confiança que ele tem em mim, né? Tipo, Deus não nos mandar um conhecimento desse só para nos atrapalhar, para nos incomodar, para tipo assim, para dizer que eu não sou tão carne quanto eu pensava que eu era, não sei o quê. Não é nada disso. É uma coisa muito maior, sabe? Que eu penso que vai me deixar em pé, firme, sabe? E seguir em frente sem me deixar tomar pelo medo, se eu tiver uma confiança de que o bem é a coisa maior que existe, que Deus é maior que tudo, tá? Então, e como é tão grandiosa essa minha confiança, eu posso encarar as finitudes, eu posso encarar o nosso corpo não ser o que ele é, sabe? Eu posso encarar a questão daquilo que eu estou vendo e dizer assim, ó, não, eu não preciso ter medo de pegar a dor do outro. Eu não preciso ter medo disso. Eu elevar a minha vibração, eu não pego a dor do outro e eu ainda auxilio a outra pessoa a diminuir sua aflição, né? Então, é sabedoria, é conhecimento, é um dia após o outro, é mais saber um pouquinho ali. E o medo, não, tem que ter confiança em Deus. Deus, eu estou meio que apavorada com o que eu estou sabendo, tá? Então, eu vou me segurar em ti, tipo assim, e ter uma fé ferrenha de que o conhecimento vai chegar para mim, sabe? Eu estou atrasadinha nas lições, minha geração de pessoas lá atrás, olha, não estudaram nada sobre esse assunto, não me avisaram nada. Eu estou aqui sem pai, sem mãe, sem tio, sem avó, sem nada, sabe? E a pessoa lá que era minha referência religiosa também não sabia nada sobre esse assunto e acha que isso aí é coisa do demônio. Uma criancinha nasce assim, já endemoniada, como assim? Sabe? Não vem pura lá de Deus e tudo mais.
Vamos ter um pouquinho de confiança, um pouquinho de fé para entender este mundo. Hoje em dia, os físicos disseram assim, ó, a partir de agora, a gente tem que entregar praticamente a física para as pessoas que são mais sensíveis, são mais sensitivas. Não tem muito o que se fazer, tá? Então, por quê? Porque houve uma evolução. Lembra aquilo que eu citei daquele moço do Terra 2, que ele diz assim, não podemos mais pegar os conceitos de Terra 1 e tentar aplicar em Terra 2. O mundo mudou com tal velocidade, sabe? Mudou tanto, mudou mesmo. E como ele mudou, não tem mais nada do passado que eu possa realmente usar, exceto algumas coisas, talvez. E para mim, no caso, é a fé e a confiança em Deus. Eu espero que vocês também tenham. A Dueli diz, depois que caiu o véu, vejo que não me apercebi disto antes, né? De uma realidade que havia aí. Eu gosto muito de saber que a ciência diz, se a minha mente diz que eu posso confiar, eu vou confiar. Se a minha mente diz que o bem é maior do que qualquer coisa, o bem é maior do que qualquer coisa, porque a minha mente confirma aquilo que eu tenho fé, aquilo que eu acredito, né? Vocês lembram do índiozinho lá vendo os barquinhos perto do mar, né? Que o mar começava a funcionar de jeito diferente? Aquilo é crer para ver, tá? Então, muitas vezes eu empresto a minha fé para que se revele para mim questões que eu ainda não entendi. Gente, foi uma satisfação estar aqui, sabe? Estou muito feliz com as contribuições e a gente se vê na semana que vem. Então tá, combinado. Fiquem com Deus. Até mais.